No Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa. Quem não conhece essa frase de Luiz Fernando Veríssimo? Já ouviu outras com o mesmo tom, que afirmam sempre que somos um país subdesenvolvido e estamos condenados a nunca sair disso. Mas a verdade é que na prática vem acontecendo exatamente o oposto, que podemos sim ser uma grande potência mundial. E é isso que eu vou te mostrar agora. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. Deixa a turma do mais falando. O Brasil está condenado a crescer por 10 anos seguidos. Essa afirmação foi feita pelo atual ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. No momento atual de polarização, muitos acreditam que o ministro está mentindo ao dizer isso, enquanto tantos outros tomam como verdade absoluta. Mas a verdade é que existe um grande pessimismo, alimentado pelos canais de TV e jornais, que não falam mais da nossa realidade. Os dois lados debatem, cada um com sua opinião, mas opinião não é o que importa aqui. Eu me importo com os fatos. Então, como o Brasil está evoluindo na realidade? Um primeiro fato é que nenhum país é construído e se desenvolve da noite para o dia. Quem acredita nisso, provavelmente acredita que para resolver a fome mundial é só um bilionário qualquer fazer uma doação e pronto, está resolvido. Da mesma forma, nenhum país é destruído em um único mandato, mas sim em vários anos de decisões equivocadas. Pensar que o Brasil pode se tornar um país desenvolvido do dia para a noite não é verdade. Se planta hoje para colher daqui uma década. Por isso, as reformas estruturais são peças-chave para o crescimento da nação. Uma casa não pode continuar de pé se suas vigas de sustentação são frágeis. A reforma da Previdência foi um remédio amargo, mas necessário. Do contrário, o país corria o risco de não pagar seus aposentados no futuro. A população entendeu isso e chegou a ir para as ruas para pedir a reforma em 2019. Com ela, o Brasil vai economizar mais 800 bilhões de reais até o fim da década. Nunca antes ocorreram, nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo, manifestações a favor de uma lei que diminui ou atrasa benefícios, ainda que isso fosse fundamental, como as que ocorreram na época. Isso só mostra um amadurecimento do Brasil, quando o assunto são questões econômicas complexas e impopulares. Outras reformas fundamentais são a tributária e a administrativa. Pelo Congresso ter ficado fechado por quase 2 anos, elas estão sendo feitas aos poucos, sem a necessidade de aprovação legislativa, utilizando apenas o que for possível fazer por decreto ou portaria. Você deve ter reparado nos últimos tempos que impostos como o ICMS foi reduzido para combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, mas também houve corte de IPI sobre videogames, alimentos e remédios. Também passou a vigorar uma tributação a dividendos superiores a R$400 mil por mês. Esses cortes simbolizam uma renúncia do governo em arrecadação dos impostos indiretos, que são aqueles que custam o mesmo tanto para trabalhadores e empresários, sendo assim menos justos, em meio a um cenário onde os preços castigam o bolso do consumidor. Mas com os impostos sobre dividendos e sem atualizar a tabela do imposto de renda, há uma certa compensação. Mesmo com as reduções, o governo registrou uma arrecadação recorde no último mês de junho, atingindo a marca de 180 bilhões de reais, o melhor resultado da série histórica. As contas do governo central registraram um superávit primário de 14 bilhões de reais agora em junho de 2022. E não só o governo federal está com as contas no azul, mas 26 estados também estão, e mais de 5.500 municípios. Esses bons números mostram que o governo pode operar sem comprometer o orçamento, mesmo cortando impostos e beneficiando a população mais vulnerável. Uma reforma administrativa invisível também está sendo implementada nos últimos anos, com o congelamento dos salários de servidores públicos e a redução das contratações, de forma a controlar os gastos do governo. Aliás, nos últimos anos ocorreu um grande processo de digitalização do serviço público brasileiro. O Banco Mundial afirmou que o Brasil tem o governo mais digitalizado das Américas e o 7º do mundo inteiro. Isso é muito importante, porque elimina burocracia e gastos, unindo o útil ao agradável. Essas reformas são essenciais para que o Brasil passe uma imagem de controle fiscal e responsabilidade, o que gera confiança nos investidores estrangeiros. Tanto é que o mundo quase todo está mergulhando na crise. Mas o Brasil está surpreendendo a todos positivamente. Mesmo segurando os gastos públicos, nós realizamos o maior programa de transferência de renda da história. Não importa se o programa foi feito pensando em reeleição ou não. O que importa é que as pessoas que realmente precisavam foram beneficiadas.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projeta uma queda para 4,1% da taxa de extrema pobreza no Brasil ainda este ano. Também na contramão do mundo, onde o número de pessoas que não sabem se farão a próxima refeição só aumenta. Para um país ser atraente para um estrangeiro investir, ele precisa principalmente de 2 fatores: liberdade econômica e segurança jurídica. O sistema judiciário brasileiro é criticado por 2 em cada 3 cidadãos. A burocracia é engessada e a legislação empresarial confusa. E nada disso é atrativo para a entrada de investimentos. A liberdade econômica exerce um papel essencial para que empresas e pessoas, nacionais e internacionais, sintam interesse em abrir um negócio no Brasil. Para um país se tornar uma economia grande e saudável, seus cidadãos devem ser livres para pensar, para criar e para empreender. Felizmente, em 2019, foi promulgada a Lei da Liberdade Econômica, que reduziu especialmente a burocracia para pequenos e médios empreendedores realizarem o sonho de terem o seu próprio negócio. O resultado é que mais de 380 mil empresas foram abertas no país no último mês de julho, indicando que a economia está aquecida e as pessoas se sentem seguras em abrir um negócio de um jeito muito mais fácil do que era antes. Uma nação de proporções continentais obviamente possui necessidades continentais, como uma infraestrutura robusta para aumentar o potencial de produção de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. E o governo não pode fazer isso sozinho. A iniciativa privada é fundamental neste momento. E o Brasil tem simplesmente 890 bilhões de reais em investimentos privados contratados de empresas nacionais e internacionais, sendo que dessa fortuna, 160 bilhões de reais já foram pagos de entrada para garantir o direito de investir no Brasil. E o melhor de tudo isso não é o nosso dinheiro. As privatizações e as concessões se tornaram comuns no país nos últimos anos. O processo de venda da maior empresa de energia renovável das Américas, a Eletrobras, foi concluído agora em 2022 e arrecadou um valor de quase 30 bilhões de reais. Por sua vez, as concessões são utilizadas na maioria das vezes para garantir serviços e infraestrutura, como os de aeroportos, rodovias e ferrovias para a população. Por exemplo, no último dia 18 de agosto, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, leiloou mais de 15 aeroportos públicos que foram concedidos para a iniciativa privada por mais de 2,7 bilhões de reais. Em julho de 2021, o setor portuário brasileiro atraiu 1,4 bilhão de reais em investimentos em 9 terminais de 8 estados, como Bahia e Rio de Janeiro. O marco regulatório das ferrovias estabeleceu que a iniciativa privada pode implantar novos trilhos sem a necessidade de o governo realizar o leilão. Isso reduz a burocracia e ajuda a destravar investimentos bilionários para essa forma de transporte. Somente no ano passado, 5 empresas se interessaram pela construção de 10 novos trechos de trilhos por aqui, com investimentos que, somados, superam a marca de 50 bilhões de reais. E por que investimentos nesses 4 meios de transporte são tão importantes? Justamente por serem as rodovias, ferrovias, os navios e os aviões essenciais para o desenvolvimento interligado de qualquer nação. Ainda mais para uma como a nossa, que precisa escoar uma imensa produção agrícola durante todo o ano. Mas falando em investimentos, o que mais precisava disso do que o saneamento básico brasileiro, que sempre foi uma das maiores vergonhas desse país? Segundo reportagem do G1, 100 milhões de brasileiros não tinham acesso a sistemas de esgoto sanitário em 2020 e utilizavam medidas alternativas para lidar com os dejetos, como descarte em fossas ou rios. Isso que você ouviu. Metade da população não tinha esgoto tratado adequadamente. Para resolver esse problema, em 2020 foi sancionado o Marco Legal do Saneamento Básico, deixando empresas privadas fornecerem serviços onde antes não havia nenhuma estrutura e estabelecendo metas para que o serviço alcance toda a população até 2033. De lá para cá, o Marco do Saneamento gerou mais de 70 bilhões de reais em investimentos, beneficiando mais de 19 milhões de pessoas ao redor do país. Esse marco foi importante para dar dignidade às dezenas de milhões de brasileiros que estavam expostos a vários tipos de doenças. Tudo isso ajudou o Brasil a se tornar um país atrativo no mundo no meio de uma crise global, onde a Europa está afundada em um conflito militar com consequências devastadoras e os Estados Unidos estão enfrentando uma recessão e inflação ao mesmo tempo. O Mercosul também deu aval para a redução brasileira de impostos, mostrando a influência do nosso país na região e ajudando no processo de adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aliás, em 2019,
foi assinado um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, mas que ainda está pendente por falta de assinatura de alguns países. Porém, por causa do conflito entre Ucrânia e Rússia, os europeus agora estão buscando agilizar esse acordo, pois a segurança alimentar do continente está em risco. Além disso, o Brasil é tido como um país próximo logisticamente, para comercializar e também mantém relações amigáveis com todos, o que pode nos ajudar bastante economicamente em um mundo onde os países são cada vez mais desconfiados. O Brasil está no início de um ciclo de crescimento, enquanto os países ricos estão prontos para mergulhar em uma recessão com inflação e desemprego. As expectativas para o PIB brasileiro desse ano de 2022 são de crescimento acima de 2%. Os Estados Unidos, por exemplo, estão registrando queda no PIB há 2 trimestres consecutivos. A Alemanha com 0 crescimento e o restante da Europa seguindo esse fluxo. Já a inflação brasileira recuou no mês de julho, registrando deflação de 0,68%, ou seja, queda nos preços, puxados principalmente pelo corte de impostos na energia e nos combustíveis, como falamos no início do vídeo. E o desemprego, que tanto nos maltratou na última década, caiu pela primeira vez desde 2015 para menos de 10%. Existe a expectativa do ministro Paulo Guedes que ele feche o ano na casa dos 8%, o que seria um feito impressionante em meio a uma crise mundial. O Brasil também tem uma grande vantagem competitiva em relação aos outros países. Nossa produção energética é quase toda sustentável, desde a solar até a eólica. Somos uma potência verde. E podemos ser mais do que só uma potência verde. Segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, uma reforma tributária ampla, junto com outras medidas que citamos no vídeo, pode aumentar o PIB brasileiro em US$1 trilhão até 2027. Valor esse que daria pouco mais de 5 trilhões de reais na cotação atual. Não, você não me ouviu errado. A instituição afirma que isso ocorreria ao aumentar a produtividade, melhorando o ambiente de negócios, a infraestrutura e a eficiência do governo. E isso já está sendo feito. Não, o Brasil não é uma Noruega, nem nenhum paraíso na Terra. Dizer isso seria loucura. Mas estamos, passo a passo, nos tornando a nação que merecemos ser. Como eu disse no início do vídeo, um país não se constrói da noite para o dia. Não adianta esperar por isso. Ele se constrói diante dos nossos olhos em um processo que pode levar décadas, mas que um dia será recompensado. Existe ainda uma parte do caminho a percorrer, mas a base para isso já está sendo feita e, junto a outros fatores, para além da economia, nós seremos não só um país grande, mas uma potência mundial. Grandes crises costumam mudar o tabuleiro dos países, com algumas nações caindo e outras surgindo como mais fortes. Se hoje nós estamos condenados a crescer por 10 anos seguidos, então que dobrem a pena para nos condenarem a 20 anos consecutivos e tenhamos um futuro mais promissor. Assim, o Brasil finalmente poderá dizer que não é mais um país em desenvolvimento, mas sim um país de primeiro mundo, uma potência inquestionável. E não se engane, esse vídeo não teve visão política, apenas questionamentos e visão de fatos. Quer saber por que a Argentina está sempre em crise? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!